Alô, alô, meus queridos alunos. Chegamos na parte 15 do recurso em sentido estrito, aula em que tudo que você queria saber sobre recurso em sentido estrito não teve coragem de perguntar. Nós estamos falando da parte dos efeitos dos recursos. Isso é muito importante. Cuidado que isso poderá ser pergunta de prova. Efeitos. Primeiro efeito do recurso, devolutivo. O efeito devolutivo ocorre quando se devolve a apreciação do caso ao juízo ad quem, ao juízo, uma instância superior. No caso, o juiz de primeiro grau decidiu e esse recurso vai para o juízo ad quem, que seria o Tribunal de Justiça. O efeito devolutivo significa que ele não suspendeu os efeitos da decisão recorrida. Ele só apenas devolveu esse recurso para apreciação do Tribunal de Justiça. Já no efeito suspensivo, ocorre quando devolver ao juízo ad quem o conhecimento do caso, suspendendo os efeitos da decisão recorrida, até que haja um pronunciamento desta decisão. Então, nós tivemos aqui a suspensão dos efeitos. Por exemplo, se era um pedido de habeas corpus, se suspendeu a possibilidade do acusado ser colocado em liberdade. Esse é um efeito suspensivo da decisão. Pronto. Efeito suspensivo, ele suspende os efeitos da decisão até que o tribunal se manifeste. Outro efeito que nós temos é o efeito suspensivo em decisões de perda de fiança, concessão de livramento condicional, de denegação da apelação, ou quando o juiz julga deserta e que decide sobre a unificação de penas, que nós já vimos que o incidente de execução penal é combatido com a grave execução. Então, aqui eu estou dando alguns efeitos suspensivos. Vou repetir. Exemplos de efeito suspensivo, professor Franklin, em decisões de perda de fiança, concessão de livramento condicional, denegação de apelação, ou quando o juiz julga deserta ou decida sobre unificação das penas. Nesse último exemplo, cabe a grave execução. O efeito suspensivo do recurso da pronúncia limita-se à suspensão do julgamento. Então, por exemplo, se você é defensor de um acusado de tentativa de feminicídio, ele foi pronunciado pela tentativa de feminicídio. Se você entra com recurso em sentido estrito desta pronúncia, o que vai acontecer? O recurso vai suspender o julgamento perante o júri. Por quê? Porque se ele for julgado no júri e for condenado lá pela tentativa de feminicídio, aqui, se essa decisão for julgada pelo tribunal, a pronúncia for julgada improcedente, nós teríamos aí uma decisão conflituosa. Razão pela qual, normalmente, a defesa recorre da pronúncia para que o tribunal confirme essa decisão. Na próxima aula, nós vamos ver o efeito suspensivo, falando sobre a condenação pelo Tribunal de Justiça do Estado. Mas eu dou maiores detalhes na próxima aula.